Na nossa aula de hoje, iremos falar da função se juntamente com a função ou. Nós sabemos que a função se ela vai ter um critério, vamos colocar a igualdade entre a função se, ela vai ter um teste lógico, no qual vai ser um critério, e se for verdadeiro, eu posso colocar uma palavra dizendo que está aprovado ou reprovado, como nós fizemos nos alguns exemplos anteriores. Ou, se for falso, eu posso colocar também uma multiplicação, uma divisão, umas operações matemáticas também, tanto se for verdadeiro ou se for falso. Posso colocar palavras. Essa é a função se. Só que a função se, quando tem mais de um critério, geralmente ela é composta por outras funções, como a função ou a função e. Na aula de hoje, iremos aprender um pouco de funções compostas. Iremos juntar a função se juntamente com a função ou. Lembrando que a função ou, ela vai fazer uns testes lógicos e esses testes lógicos é ilimitado. Posso fazer 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A função ou, ela vai fazer um teste lógico, dizendo que pode ser esse candidato ou outro candidato. A função e, como estudamos anterior, ele vai selecionar ou o candidato tem que ter um determinado critério e esse critério também. Aqui no caso, nós observamos que aqui tem funções e ou associados com o se. No caso, você vai colocar a igualdade. Primeira função, vai colocar a função se. Quando tiver no critério da função se, no teste lógico, você vai inserir outra função, no caso é o ou. E o teu teste lógico será a função ou inserida. Lembrando que você não vai precisar colocar igualdade na função ou. Vamos fazer um passo a passo nesse nosso exemplo. Aqui no caso, um banco atualizou o sistema para abrir uma conta. Agora, para ser autorizado, o cliente tem que ter 18 anos ou R$ 200 para aplicar nessa conta. O que acontece? Vamos colocar igual se, abriu parênteses, teste lógico. Vamos colocar a função ou. Lembrando que a igualdade vai ficar somente na primeira etapa da fórmula, isso quer dizer no se, antes do se. Ou, abro parênteses, qual vai ser meu teste lógico? O cliente tem que ter a idade maior ou igual a 18 anos, ponto e vírgula. O investimento desse cliente vai ser maior ou igual a R$ 200. Fecho parênteses. No caso, o teste lógico da função se foi inserido uma função nesse teste lógico, que foi a função ou. E qual foi esse objetivo? Agora eu tenho dois critérios. Eu posso ter 3, 4, 5 critérios colocando a função ou colocando a função e no se. Na função se comum, ele vai colocar um critério. Se atender esse critério, vai responder verdadeiro, né? Ou você vai colocar uma palavra, ou vai fazer uma operação matemática. Se não, vai colocar falso. Agora eu tenho mais de um critério. Ponto e vírgula, vou para a segunda etapa da fórmula, no qual vai depender. Se o valor for verdadeiro, qual vai ser a situação? Eu vou escrever um texto, escrevendo o texto, aspa dupla, vou dizer que sim, ele está aprovado. Pode fazer a conta desse cliente. Ponto e vírgula, terceira etapa da fórmula. Se ele não atender esse valor, então, sempre colocando aspas dupla, vamos colocar, se ele não atender esse valor, vamos colocar que ele não atende. Não faz a conta.
fecha aspa dupla. Sempre quando for fazer o texto, inicia com aspa dupla e fecha com aspa dupla. Fechou parênteses para fechar a fórmula. Você vai apertar Enter. Ele respondeu sim. A situação daquele funcionário tá ok. Vamos aqui, duplo clique entre B e C para colocar automaticamente ser ampliado esse investimento. Aqui no caso, a célula investimento, que estava com uma desconfiguração. Quando eu dou o clique duplo entre duas colunas, ele vai automaticamente deixar na configuração programada. Aqui no caso, como eu selecionei essa região, como estou comparando os valores estão alinhados, eu posso simplesmente colocar pelos demais e vai aparecer sim e não. Ok, pessoal? Esse foi o objetivo. A função se ela é muito utilizada com outras funções dentro da função se, como a função ou e a função Outro detalhe, o nosso texto aqui, ele teve uma quebra de texto. E a quebra de texto, você pode colocar aqui só como, por exemplo, um banco, como aqui, atualizou. Aí eu vou fazer uma quebra de texto, eu coloco Alt, Enter, o sistema. Enter. Ele fez uma quebra de texto. Entretanto, eu aconselhei a não usar quebra de texto do lado de planilhas, porque vai gerar uma certa desconfiguração. Mas a quebra de texto ela é bastante utilizada. Muito utilizada, principalmente quando você vai colocar títulos. Tente evitar quebrar textos do lado de planilhas. Lembrando, quebrar texto, Alt, Enter, quando você está digitando na sua célula, ok? Evitar colocar quebra de texto do lado de planilhas. Quebra de texto geralmente tem que ficar em títulos. E esse foi o objetivo da nossa aula. Entender um pouco da função se, sendo ela composta por outra função, como no caso da aula de hoje, a função ou.